Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre os tópicos frasais. O primeiro tópico frasal de hoje é o tópico frasal de declaração. É uma forma mais comum, de começar um texto, então nós devemos fazer sempre uma declaração forte. Olha só que interessante que é essa declaração. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato e violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Alberto Corazza, isto é, e foi do ano de 1995, olha aí, dezembro de 1995, bastante tempo, né? Mas é a mesma coisa que você usa hoje, não está ultrapassado. 2. Definição. É uma forma simples e muito usada em parágrafos-chave, sobretudo em textos dissertativos. Pode ocupar só a primeira frase ou todo o primeiro parágrafo. Então, o mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar seu lugar entre os demais seres da natureza. Então, você tem esse é o tópico frasal, em negrito, e aí você tem o desenvolvimento do texto. Tá? É uma forma bem interessante, definição é bem bacana. 3. Divisão. O autor vai separar 2, 3 ideias. Então você vai separar a quantidade de ideias que você quer. Claro que é preferível que você utilize 2 ideias, tá? Porque aí você faz 2 parágrafos um pouco maiores, de 8 linhas, né? Cada um de desenvolvimento. E aí você faz a conclusão normalmente. Então você consegue fazer um parágrafo com 4... Você construir um texto com 4 parágrafos, melhor dizendo, né? Então um texto com 4 parágrafos fica bem bacana. Claro que você vai precisar aumentar a quantidade de linhas. Geralmente aí vai ficar, essa introdução aí geralmente dá 5 linhas. E aí o próximo parágrafo 8, o próximo 8, 8, 16. 16 mais 5 vai dar 21. E aí você faz uma conclusão com 6 linhas. Para poder dar 30, então, ou chegar perto de 30. Então acho que vai ficar bem bacana você fazer uma conclusão com 9 linhas. Fica bacana, né? Fica bacana também. Mas eu acho que 6 linhas já está de bom tamanho para uma conclusão, tá? Então aí ficaria 8, 8, 16. 16 com mais 5 vai dar 21 para chegar a 30. Vamos colocar aí mais 9 linhas. É mais ou menos esses cálculos aí que você vai fazer para você fazer uma boa redação, tá? Então de divisão é uma boa, tá bem pedida. Oposição. O autor cria uma oposição entre as ideias para conseguir a argumentação. Então você vai argumentar assim, de um lado e de outro. Eu sempre utilizei esses tópicos frasais, nunca tive problema. E esse de oposição, uma vez uma aluna fez numa redação, eu pedi para que ela não fizesse de divisão, ela fez de oposição num concurso público e foi aprovada com uma nota muito acima daquilo que eu esperava que ela fosse tirar. Então realmente ela surpreendeu. Então esse de oposição é bem bacana. Alusão histórica. Então esse de alusão histórica, o conhecimento dos principais fatos ajuda a iniciar um texto. Então o leitor é situado no tempo e pode ter uma melhor dimensão do problema. Então você começa a falar sobre um trecho histórico, não precisa estar exatamente igual aonde você leu, é claro que tem que estar correto, mas não tem que ser com as mesmas palavras. Você pode fazer o seu próprio resumo numa introdução, até porque a introdução é também chamado de um parágrafo síntese, ou seja, um parágrafo resumo, né, a grosso modo. Então você coloca com as suas próprias ideias. Esse de alusão histórica não vai ter problema nenhum, tá? Aí ficou assim, ó: após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto
de vez as portas para a globalização. Então tudo isso em negrita aí é o tópico frasal de alusão histórica. E aí após isso ele desenvolveu e fica tudo tranquilo, as fronteiras foram derrubadas, a economia entrou em uma rota acelerada de competição. Tá? Então aí você desenvolve e fica bem bacana o desenvolvimento. Você vai fazer citações, você faz citação no segundo parágrafo, faz mais duas, sobre esse fato ou sobre outros fatos. É interessante se fossem outros fatos que têm a ver com essa abordagem. O terceiro parágrafo também, com conclusão, tá, nos desenvolvimentos, e na conclusão você encerra concluindo e depois fazendo a outra conclusão, juntamente com a conclusão, sem ser outro parágrafo, mas tudo num mesmo parágrafo. Você começa lá, por exemplo, dessa forma, e aí você fala os fatos, história, blá, 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 em relação ao Muro de Berlim. Aí você pode falar, fazer uma citação de algum autor ou outras alusões históricas que tem a ver com essa temática, com essa proposta. E aí você conclui, sendo assim, papapá. Então eu sempre ensino desta maneira, nunca teve problema, tá? Então seria bem bacana desta maneira você fazer uma conclusão. E aí vem uma pergunta, a pergunta não é respondida de imediato, ela serve para despertar a atenção do leitor para o tema que será respondido ao longo da argumentação. Eu não gosto muito de começar com uma pergunta, mas tem gente que tem desenvoltura, tem habilidade para perguntar e responder. Então, olha só, será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Então, os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano, muitos são lesados por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Então, você faz a pergunta e você responde a pergunta ao longo da argumentação. Tá? E aí na conclusão você resume e dê o seu parecer, faça ali uma saída para o problema geral. 7. Uma frase nominal seguida de explicação. Usa-se uma frase com núcleo nominal. Uma tragédia. Essa é a aplicação da própria uma tragédia. Essa é a explicação da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do Ministério da Educação e Cultura sobre o desempenho dos alunos do terceiro e do segundo ano do segundo grau, submetidos ao SAEB, Sistema de Avaliação e Educação Básica, que ainda avaliou estudantes da quarta série e da oitava série do primeiro ano em todas as regiões do território nacional, Folha de São Paulo, 27 de novembro de 96. Tá? É antigo, mas super nova é essa maneira de escrever. Você pode trabalhar também dessa forma. Então, você cria uma frase nominal, uma tragédia, ponto. Essa é a explicação. Então você consegue dessa forma dinamizar, fazer diferente. Isso é interessante também. Faz corretamente o seu texto, mas de maneira bem dinamizada, com um tópico bem avançado, sem nenhum problema. Você consegue resolver e consegue tirar uma nota acima de 9. Próximo aí é o adjetivação. Iniciar uma frase com um adjetivo é a base para desenvolver um tema. Sempre equivocado e pouco racional. Olha o tópico frasal em negrito aí. Esta é a verdadeira adjetivação. Olha aí, sempre chamando aquele tópico frasal daquele nome, né, do próprio nome dele. Então, se ele é adjetivação, por que não chamá-lo de adjetivação? Essa é a verdadeira adjetivação. Tá? Então é bem interessante também, bacana, do Anderson Chance aí em Focos, no ano de 96. Adjetivação. Citação. Olha aí. A citação inicial facilita a continuidade do texto, pois ela será retomada. As pessoas chegaram ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança, jogarem um bolo de morte, virarem as costas e irem embora. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, falando sobre o que viu em Ruanda, é um acicate, né, uma provocação no estado de letargia ética que domina algumas nações do primeiro mundo, de Franco, jornalismo, ética e qualidade, Rio de Janeiro, Voz 95 e 73. Então, você tem esse tipo de citação. A citação é o que é mais importante hoje em vários concursos,
Tá? Então você pode citar, a citação aí ela tem aspas, mas geralmente você pode usar, por exemplo, de acordo com por exemplo, se eu fosse fazer sobre esse tópico frase, eu falei assim: de acordo com Sebastião Salgado, as pessoas chegam, entre aspas, né? Pode não ter aspas, porque nesse caso aí a fala foi correta, foi completa e é uma fala integral, é a fala do próprio autor, sem nenhum tipo de mudança. Ele transcreveu a própria fala da mesma maneira que ele falou lá. Mas quando você não tem o conhecimento total dessa frase em negrito aí, que é a citação, você não precisa colocar aspas. Então assim, de acordo com o fotógrafo Sebastião Salgado, as pessoas observam crianças morrerem e não fazem nada por elas. Ponto. Tá certo. Tá? Então você consegue extrair a ideia, ou resumir a ideia e colocar, não precisa de aspas. Agora, se a fala é exata, isso eu duvido que muitos consigam fazer, aí precisa de aspas, tá? Porque a fala foi extraída de maneira integral, correta, sem nenhuma mudança. Então, a citação é importante. Eu posso fazer quantas citações numa introdução? Você pode fazer 2 numa introdução. Pode fazer 2. Você faz essa citação na introdução do Sebastião Salgado, pode fazer uma citação de um outro autor na introdução. É claro que eu não aconselho isso. Eu aconselho você fazer essa citação desse, por exemplo, de Sebastião Salgado na introdução. No desenvolvimento você faz, aí sim você faz 2 citações, tá boa. Né? Faz lá uma na introdução e outra no desenvolvimento e conclui. No terceiro parágrafo, uma introdução no desenvolvimento e conclui. E na conclusão você pode citar outros, né? Ou você pode citar o mesmo, fazendo mais um resumo, retomando e fazendo desenvolvimento, e aí você faz aí uma intervenção, conclui. Isso em qualquer concurso é bem-vindo. Olha aí, citação indireta, como eu falei, ele faz a citação indireta, o recurso para ser usado. Quando você não sabe ainda... Há elementos nessa citação aí, há elementos textuais em negrito que são muito próximos do que o autor falou. Tá? Com um concurso, você cansado, tendo ali que correr contra o relógio, controlar o seu tempo, você não vai lembrar tudo 100%, mas se lembrar, já sabe, aspas. Se não lembrar, você não precisa colocar aspas. Existem muitos que colocam aspas apenas para o título da obra. O título da obra exata também, você coloca aspas, e aí você coloca a fala sem aspas, não tem problema nenhum, porque você não lembra totalmente. Tá? Então essa é uma citação de forma indireta, para você ver que a citação ela é bem tranquila, pode ser usada à vontade pelo candidato. Olha aí, 11, exposição do ponto de vista oposto. Então você vai começar o texto com uma opinião contrária. Tá? Geralmente, textos de interpretação, o autor, ele no início fala uma coisa, depois ele fala outra. O que ele fala no início não é o que é a opinião dele, é o que ele fala depois. Olha só, o ministro da Educação se esforça para convencer de que o provão é fundamental para que a melhoria da qualidade de ensino superior, para o ensino superior. Não, essa não é a opinião dele. Agora ele continua. Para isso, vem ocupando generosos espaços na mídia e fazendo milionária campanha publicitária, ensinando como gastar. Agora sim, tá? Ensinando como gastar mal o dinheiro que deveria ser investido na educação. Orlando Silva Júnior e Éder Roberto Silva, Folha de São Paulo, 5 de novembro de 1996. Então, essa é uma forma bem interessante também, mas precisa ter o domínio, precisa saber que o que vai falar no início é a crítica e após isso é a opinião verdadeira. Tá? Então, sempre a exposição de ponto de vista oposto é também muito bem-vinda numa redação. Olha aí, comparação, para introduzir o tema, o autor estabelece comparações. Então você vai lá, o tema da reforma agrária está presente há bastante tempo nas discussões sobre os problemas mais graves que afetam o Brasil, numa comparação, olha aí, a metalinguagem, falando do que é o próprio parágrafo, é uma comparação. Nessa comparação entre o movimento pela abolição da escravidão no Brasil, no final do século passado, e atualmente o movimento pela reforma agrária, podemos perceber algumas semelhanças, como na época da abolição da escravidão, existiam elementos favoráveis e contrários a ela também. Hoje há os que são a favor e os que são contra a implantação de reforma agrária no Brasil. Oliveira Pérez Santos,
Introdução à Sociologia, São Paulo, Ática, 1991, página 101. Então, nesse caso aí, eu achei bem bacana. O que eu não gostei é quando ele fala ali, ó, podemos. Eu acredito que redação é impessoal. Então você coloca assim, pode-se. Sempre escreva a sua redação impessoal. Nada de você colocar podemos. Tá? Isso aí eu não concordo de você colocar podemos. Coloque pode-se. Seja impessoal. Não participe do seu texto. Para que você tenha a nota máxima. Para que você seja bem avaliado. Então, não coloque podemos. Não coloque podemos. Coloque pode-se ou podem-se. Vamos prosseguir aqui. Então foi ótima essa comparação, muito bacana. 3. Olha, retomaram de um provérbio. Sempre que você usar esse recurso, não escreva o provérbio simplesmente, faça um comentário sobre ele para quebrar a ideia de lugar comum que todos eles trazem. Então, o corriqueiro adágio, olha aí. Mais uma vez uma metalinguagem. O corriqueiro provérbio, ele colocou. O corriqueiro adágio, diz que o pior cego é o que não pode ver. Se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia. 2 pontos. Ó. Tem até 2 pontos aí. Uma oração subordinada substantiva apositiva. Desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos dos nossos dias. Não é bacana colocar nossos dias, né, dos dias atuais. Você colocaria nos dias atuais. E supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível. Giannis Sirotsky, Folha de São Paulo, 5 de dezembro de 1995. Então, é bacana também para você utilizar. Tá? É mais uma habilidade, mais uma forma. Só também não gostei daquele nossos dias, como repetindo, né? Colocaria nos dias atuais e aí, sem sombra de dúvida, ficaria impessoal e impecável o seu texto. Muito bom, retomada de um provérbio. 14, você pode começar narrando um fato para ilustrar o tema. Olha lá, o Jornal do Comércio de Manaus publicou um anúncio em que um jovem de 18 anos, já mãe de 2 filhos, dizia estar grávida, mas não queria a criança. Ela a entregaria a quem se dispusesse a pagar sua ligação de trompas. Preferia dar ao filho a ter que fazer um aborto. O tema é tabu no Brasil. Antônio Carlos Viana. O que? Edição é do próprio autor, né? Esse texto pertence ao Antônio Carlos Viana. É um poeta já falecido, recriador dos tópicos frasais e da redação. Então esse tipo de ilustração é muito bacana. Então você consegue narrar, isso é bem-vindo numa redação. Narração, descrição são elementos muito interessantes de peso numa redação, seja ela dissertativa ou argumentativa também. Então ele narra de maneira perfeita e fica muito legal essa ilustração de forma bem objetiva, clara, concisa, consistente, com unidade, argumento sólido, argumento de impacto que melhora a sua nota. 15. Uma sequência de frases nominais sem verbo. Aqui as estruturas frasais devem ser semelhantes, favorecendo o paralelismo. Desabamento de shopping de Osasco, morte de velhinhos numa clínica do Rio, meia centena de mortes numa clínica de hemodiálise em Caruaru, chacinas sem terras em Eldorado dos Carajás. Muitos meses já se passaram e esses fatos fatos continuam impunes. Então realmente essa sequência de frases nominais sem verbo, olha lá, sem verbo, são interessantes. Olha lá, sequência de desabamento em Osasco, não tem verbo. Olha lá, morte de velhinhos numa clínica do Rio, não tem verbo. Meia centena de mortes numa clínica de hemodiálise do Caruaru, não tem verbo. Chacina sem terra em Eldorado dos Carajás, não tem verbo. Então, como é que pode, né? Uma introdução sem verbo e ter uma nota boa só com essas técnicas que eu apresento aqui, né? São tópicos frasais aí do Otton Garcia, Antônio Carlos Viana, são magos da redação, é bem bacana. Você pode utilizar na sua redação sem maiores problemas, só precisa treinar sempre. 16. A alusão a um romance, um conto, um poema, um filme. A resumo de obras serve de introdução para desenvolver o fim da intolerância religiosa. Quem assistiu lá o filme da Rainha Margot com a deslumbrante Isabelle Giannini ainda deve ter os fatos vivos na memória. Na madrugada de 24 de agosto de 1562, as tropas do rei da França, sob a ordem de Catarina de Médici, a rainha mãe e verdadeira governante, desencadearam uma das mais tenebrosas carnificinas da história. Desse horror, a história do Brasil está praticamente livre, né? Então esse tipo de alusão é muito bem-vindo numa redação, seja Enem, seja CESP, seja Sebrasp, você utilizando de acordo, é claro, com a sua proposta,
Se a proposta pede, se a proposta tem essa possibilidade, você pode usar essa alusão a romance, a conto, a poema, a filme e até a alusão a leis, né? Você pode utilizar uma alusão a uma lei, não tem nenhum problema, e aí você consegue aí fazer uma redação com um impacto muito grande na sua nota aumenta mesmo. A minha nota aumentou, só fico em segundo, primeiro lugar quando faço redação para bancas. Continuando aqui, você tem 17, o penúltimo aí, descrição de um fato de forma cinematográfica. O parágrafo se desenvolve por meio de flashes, o que dá agilidade ao texto e prende a atenção do leitor. É isso que é interessante, é prender o leitor, é o que o tópico frasal faz. A madrugada de 11 de agosto, Moema, bairro paulista de classe média, choperia Bodega, um bar de moda frequentada por jovens de bem-nascidos, um assalto lá, ponto, um assalto, ponto, 5 ladrões, ponto, todos truculentos, ponto, 2 pessoas mortas, 2 pontos, Adriana Ciola, 23, e Renato Tarrando, 25, ela estudante, ele dentista, José de Souza, Folha de São Paulo, 30 de mês, 96. Então é um tipo de introdução bacana também, que prende o leitor, que faz com que a atenção dele se volte para o seu texto, e aí você consegue uma boa nota, mas é claro, com desenvolvimento bacana, como eu falei, citações, ou fazendo técnicas que eu já falei em alguns vídeos, né? Você tem técnica de causa e efeito, você tem técnicas de dados estatísticos, né? Sempre com conclusão direitinho, tal, conclusão do texto geral, dando a solução, resumindo, e aí você consegue, fica bacana também. Olha aí, omissão de dados identificadores, é o último tópico frasal de hoje. Cria-se uma expectativa em relação ao tema. Mas o que significa, afinal, esta palavra que virou bandeira da juventude? Com certeza não é algo que se refira somente à política ou às grandes decisões do Brasil e do mundo. Isso aí já veio com erro de lá já, tá? Segundo Tarcísio Padilha, a ética é um estudo filosófico da ação e da conduta humanas cujos valores provêm da própria natureza do homem, se adaptam às mudanças da história e da sociedade. Globo, 13 de setembro de 1992. Então você tem aí uma omissão de dados identificadores, houve uma omissão. Esse já não acho tão interessante numa redação de concurso, mas eu preciso trazer, preciso mostrar para você ver como é que é. Você pode usar sim, mas tem que ter habilidade, tem que ter o jogo de cintura para você manter isso, tá? Então eu coloquei uma referência para leitura, para consulta aí, o Otton Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, a edição Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2006. A outra referência é a obra de Viana, Antônio Carlos Viana, Valença, Cardoso, Machado, chamado Roteiro de Redação, Lendo e Argumentando, editora Cipiano, 2008. Então essas duas obras são muito importantes para que seja feito um bom estudo sobre a introdução, sobre todo o texto, né? Na verdade não é todo o texto, não é só a introdução, não é só o tópico frasal, mas também a argumentação, o desenvolvimento e também o desfecho e a conclusão. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!